Garota Exemplar, ou Gone Girl no original, é aquele tipo de filme que, mesmo depois de terminar, faz você ficar encarando o teto pensando: o que foi que eu acabei de assistir? Dirigido pelo David Fincher e baseado no livro de Gillian Flynn, que também escreveu o roteiro, esse thriller psicológico te enrola em uma teia de mentiras, manipulações e um casamento tão tóxico que devia vir com alerta de saúde. A trama gira em torno do desaparecimento de Amy Dunn, Rosamund Pike, uma mulher linda, talentosa, perfeccionista, mas com uma pitada de socorro corre daqui. Seu marido, Nick Dunn, Ben Affleck, parece o típico cara normal, que divide a vida entre um casamento desgastado e algumas más escolhas. Quando Amy desaparece, todas as pistas parecem apontar para ele como o principal suspeito. Mas claro, como é um filme do David Fincher, nada é tão simples quanto parece. Os personagens Rosamund Pike dão um show como Amy. Ela é a personificação do garota exemplar, que no fundo não é nada exemplar. Ela é manipuladora, fria e brilhante em suas estratégias. Uma verdadeira vilã que faz você admirá-la e temê-la ao mesmo tempo. Já Ben Affleck, com seu jeito meio cara de quem tá perdido, entrega um Nick confuso e passivo que te faz perguntar: será que ele é um gênio do mal ou só um bobão? O filme também brilha nos personagens secundários, como a irmã de Nick, Margot, Carrie Coon, que funciona como a voz da razão, e a detetive Rhonda Bonney, Kim Dickens, que tenta desvendar o caso enquanto todos parecem mais interessados no drama midiático. Pontos fortes. Direção impecável. David Fincher sabe como criar tensão em cada cena. O uso de sombras, silêncios e aquela trilha sonora desconfortável do Trent Reznor e Atticus Ross só aumentam a paranoia. Roteiro afiado. A história é cheia de reviravoltas que te deixam grudado na tela. Quando você acha que entendeu, o filme vira tudo de cabeça para baixo. Rosamund Pike. Ela transformou Amy em uma das personagens mais icônicas do cinema contemporâneo. A frase "Cool Girl" nunca mais será a mesma. Pontos que podem irritar o final. Ele é tão desconfortável que parece um tapa na cara. Não é o que você espera e deixa um gosto amargo, o que para muitos é justamente o charme da história. Personagens difíceis de gostar. Quase ninguém aqui é simpático, o que pode ser frustrante se você busca alguém para torcer. Reflexões. Filme não é só um thriller. Ele também faz uma crítica à mídia sensacionalista, às expectativas irreais dentro de relacionamentos e ao conceito de identidade dentro do casamento. É como se o filme gritasse: você realmente conhece quem está do seu lado na cama? Conclusão, garota. Exemplar é uma viagem intensa, desconfortável e, ao mesmo tempo, brilhante. Não é o tipo de filme que você coloca para relaxar, mas é o tipo que vai te fazer pensar e debater por dias. Se você gosta de histórias onde ninguém é inocente e onde o drama vai escalando até virar um caos completo, esse filme é para você. Garota Exemplar, de 2014, teve um orçamento estimado em 61 milhões de dólares, o que é um valor considerável para um thriller psicológico, especialmente considerando a escala da produção e a direção de David Fincher. No entanto, o filme foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 369,3 milhões de dólares mundialmente. Esse faturamento impressionante demonstra como o filme conseguiu atrair tanto o público, que já era fã do livro, quanto aqueles que buscavam uma experiência cinematográfica envolvente e cheia de mistérios. Foi um verdadeiro hit, consolidando Garota Exemplar como um dos maiores sucessos financeiros da carreira de David Fincher. Fique agora com a nossa opinião. Garota Exemplar, que de exemplar não tem nada não, mas eu adorei o título. Bom, vamos lá, essa história é um pouco complicada, mas é bom um desafio de vez em quando para poder tentar explicar, conversar melhor sobre o filme e entender todas as nuances. Resumindo a história para podermos contextualizar, a gente acompanha a história de Amy e Nick, que são um casal. Digamos que eles são os dois protagonistas, só que a história é contada, pela minha percepção, mais por parte do Nick, como se ele fosse o real protagonista, e isso vai fazer até sentido. Você pode perceber que no começo do filme a gente vê o filme sendo narrado por ele, dando a entender que ele é o protagonista. Então temos o Nick, que é interpretado pelo Ben Affleck, e a Amy, que é a esposa do Nick, interpretada pela gatíssima Rosamund Pike. O filme começa com a Amy, que é a esposa do Nick, e ela desaparece.
Simplesmente isso, desaparece. O marido dela tenta entender o que está acontecendo e também a mídia aparece para tentar entender esse caso, como foi que ela desapareceu e tal. Só sei que existe uma suspeita de que ela desapareceu por assassinato. E o principal suspeito é o marido dela. Isso porque a polícia vai encontrando algumas situações que indicam que o marido dela pode ter sido o autor do desaparecimento da própria esposa. A polícia tenta até prender o Nick por ele ser muito suspeito, mas você não pode prender uma pessoa sem a prova. E no caso, a prova seria encontrar o corpo da esposa. Ela tinha que estar realmente morta para que o crime fosse comprovado. E a gente descobre que ela não morreu não. Ela pegou um dinheiro e vazou da casa, sumiu, foi para outro canto do país. E na verdade ela forjou tudo, ela forjou o seu desaparecimento e nesse processo tentou deixar pistas para poder incriminar o próprio marido. O grande finale desse plano seria o seu próprio corpo. Apesar de ter feito toda essa tramóia, ela pretendia no final se matar para depois a polícia encontrar o corpo dela e assim poder incriminar o Nick de vez. Aí você pensa assim, caramba, que plano mirabolante da esposa. Mas para que raios ela ia fazer isso? Por que raios ela queria prejudicar tanto a vida do marido em troca da própria vida? Afinal de contas, ela pretendia tirar a própria vida para poder ferrar com a vida do marido. E aí não dá outra, logo de cara você enxerga a Amy como uma vilã. E que vilã manipuladora sem limites. Só que realmente estava faltando uma peça nesse caso. Por que ela estava fazendo isso? Só porque ela não estava mais aguentando o marido? O que foi exatamente que ele fez para que ela chegasse a esse ponto? Logo depois é mostrado para a gente que na verdade o Nick estava tendo um caso com uma aluna dele, uma garota jovem e bonita. E que por causa disso a Amy ficou pé da vida e armou toda essa tramóia para poder ferrar com a vida do marido. Esse foi o motivo. E é nesse momento que a gente percebe que o Nick ele não é tão santo assim, pois ele estava traindo a esposa. Mas também a atitude da esposa que foi traída foi um pouco demais. Eu acredito que bastava para ela simplesmente se divorciar, mas acontece que realmente ela não aceitou a situação e por isso armou tudo isso. Mas os dias se passam e a Amy continua desaparecida, ela só está escondida em outro canto do país, e o Nick tendo que justificar para a imprensa e para a polícia o relacionamento entre ele e a Amy. Para piorar a situação, a mídia descobre que o Nick estava tendo um caso. E isso só piorou a situação dele. Enquanto isso, o Nick ele vai descobrindo que a Amy armou o próprio desaparecimento e tentou incriminar ele. E também a polícia vai descobrindo que algumas evidências não se encaixam. E, portanto, o Nick ele não seria culpado assim como parece. Tudo indicando que a Amy cometeu algumas falhas ao tentar incriminar o próprio esposo. E também para poder ajudar na situação dele, o Nick ele é ajudado por um advogado que passa algumas orientações de como ele deveria se comportar, já que eles entenderam que tudo, na verdade, foi armação da Amy. E aquilo tudo não passa de um jogo. Então o Nick entende os objetivos da Amy e passa a jogar esse jogo juntamente com a orientação do advogado, para poder livrar a sua barra perante a polícia e a mídia. Eu acho bacana que o Nick ele começa a adotar uma postura, inclusive ele fala para a imprensa, de que Amy, eu não sei o que foi que aconteceu, por que você está sumida, mas por favor, volte para casa, eu te amo, não sei o quê. É porque eles descobriram que ela não está morta, entendeu? A Amy vai acompanhando isso pelo jornal e vê que o plano dela vai saindo pela culatra. E para piorar a situação, a Amy, enquanto estava escondida, é assaltada por um casal e levam todo o dinheiro dela. A Amy não poderia dar continuidade a seu plano, porque o último passo seria ela tirar a própria vida para depois encontrar em seu corpo e ela poder incriminar o próprio marido. Mas, enfim, do jeito que o caso estava tendo uma reviravolta,
não fazia mais sentido ela fazer isso, pois tanto a polícia quanto a mídia já descobriu que ele não tem nada a ver com o desaparecimento dela. Então temos aquele momento que a Amy encontra aquele rapaz que é um colega antigo de colégio dela, que sempre foi obcecado e apaixonado por ela. E aí ela utiliza esse cara, começa a manipular ele como uma espécie de bode expiatório. Ela mata esse cara dentro da própria casa dele, e a casa dele tem câmeras, mas ela mata ele de um jeito sem levantar suspeitas, mesmo com as câmeras ali ligadas. E aí depois ela volta correndo pro Nick, o marido dela, e diz que na verdade foi sequestrada por esse cara, e por isso ela estava sumida. E aí nós temos uma reviravolta no caso, e ela deixa entender que realmente ela foi sequestrada, quando na verdade ela armou tudo novamente, e tanto a polícia quanto a mídia compram essa história. O Nick sabe da verdade, vai questionar ela sobre tudo que ela está fazendo, e ela fala com ele, revela todos os planos, e ela não revela só isso. Ela revela que ela está grávida dele. É porque ela deu um jeito também nesse processo todo de pegar um esperma dele sem o consentimento dele e fazer uma inseminação artificial. Mas o Nick sabe de tudo isso, que ela tramou tudo isso, e ele não pode simplesmente expulsar ela, abandoná-la ou descartá-la, porque perante a mídia, ele seria visto como um monstro se rejeitasse uma esposa que foi traída, que foi sequestrada e que agora está traumatizada por todo esse acontecimento. Ela pegou ele de vez. Ele não tem como fugir dessa. Você vê que é um caso que teve reviravoltas. E o plano da Amy, apesar de ter sido arquitetado, não foi perfeito. Ela teve uns imprevistos. E também a gente vê atitudes dela totalmente frias, mas quando as coisas saíram do controle, você vê também que ela perde o controle, ela se desespera, mostrando uma camada de humanidade por parte dela. Ela não é totalmente fria. Mas eu achei interessante no filme que teve essas reviravoltas. A princípio, eu estava do lado do Nick, só que aí depois a gente descobre que ele traiu a esposa, mas também a gente descobre a armação da Amy, que foi demais para a situação. E a Amy chega a matar uma pessoa de verdade, friamente, só para fazer o plano dela se concretizar e ainda sair com a imagem de heroína. Por tudo que ela foi capaz de fazer, a gente percebe que se trata de uma sociopata. Porque um sociopata é uma pessoa que apresenta um transtorno de personalidade antissocial, caracterizado por comportamentos impulsivos, manipulação, desrespeito pelas normas sociais e falta de empatia pelos outros. Eles tendem também a ter dificuldade em formar conexões emocionais, genuínas e muitas vezes usam as pessoas ao seu redor para alcançar seus próprios objetivos, sem se importar com as consequências. É o caso da Amy. A sociopatia, inclusive, ela pode variar de leve a grave. Nem todo sociopata é criminoso ou violento, mas é comum que suas ações causem sofrimento ou problemas às pessoas ao seu redor. E como eu falei, a Amy, ela tem tudo isso. Você percebe que ela não tem empatia pelas pessoas, muito menos sentimento. Mas ela é capaz de manipular, enganar as pessoas direitinho, se apresentar como alguém muito carismático, se necessário, só para poder ganhar a confiança das pessoas. Apesar de ser antissocial, ela sabe muito bem como lidar com as pessoas. É interessante, depois que ela retorna para os braços do marido, ela já chega chorando. Mas claro que ela faz isso para fazer uma encenação, uma cena perante os repórteres que estavam presentes. Ela usa o choro como uma arma. Ela até vai um pouco mais além. Ela desmaia, dizendo que estava muito traumatizada e tal. E o Nick, como é que ele fica nessa situação? Como eu falei anteriormente, ele não pode abandonar ela, porque senão ele seria visto como um monstro. Eu assisti o filme, eu entendi toda a armação que ela fez. Alguns detalhes eu me perdi, tá? Eu tive que rever. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, se isso fosse comigo, eu tinha dado um jeito, eu tinha dado um fora nessa mulher, quero nem saber. E talvez outras pessoas também pensaram da mesma forma. Não tem condições de ficar com a mulher dessa que manipulou
tudo aí, armou tudo isso da maneira mais fria possível. Certo, mas a questão é que ela armou bem armado. Se você prestar atenção em alguns detalhes, que eu perdi esses detalhes, o Nick não tinha muita opção não. Ele tinha que ficar com ela. Apesar de tudo que ela fez e ter demonstrado ser uma mulher completamente perigosa. Vamos só analisar os pontos. Ela conseguiu forjar, tudo bem que ela deu uma ajeitada ali, forjar o desaparecimento dela para que parecesse um sequestro, né? Que ela foi sequestrada. E aí a gente descobre também que o marido dela não era perfeito, tinha um caso com uma aluna. Também tem ela fugindo traumatizada do suposto cativeiro, né? Para os braços do marido e alegando ainda por cima que está grávida dele. Como é que o cara vai abandonar uma mulher numa situação dessa? Aí você pergunta, não, abandona, ele sabia a verdade, era só ele abandonar e tal. Não é tão simples assim, é por isso que é interessante você avaliar isso de uma forma mais ampla. Primeiro que toda a narrativa estava a favor da Amy, tanto o público quanto a mídia. Segundo que tinha o filho deles que ia nascer, né? E o Nick não poderia deixar o filho dele sozinho com uma mãe manipuladora, vigarista como a Amy. Obviamente, ela ia tentar fazer a cabeça do filho contra o pai. Tem a reputação pública, né, do Nick, talvez essa seja a questão que você menos esteja preocupado, mas também tem o medo psicológico do Nick. Ele também está completamente intimidado pela Anne, pelo que ela foi capaz de fazer, até onde ela foi capaz de chegar. E ele também tentou jogar o jogo dela, mas ele foi vencido pelo cansaço. É como se ele percebesse o tanto que a Amy é boa e determinada, que ele deu essa batalha como perdida. Se você pensar em todos os detalhes, você vai chegar à conclusão que o medo do Nick não é só pelo filho, mas por uma combinação de fatores. A Amy arquitetou tudo de um jeito que ela fechou todas as portas, não deixando escapatória para o Nick. E aí ele é obrigado a ficar nesse casamento tóxico. É uma situação que ele está preso em uma relação onde sair parece mais perigoso e prejudicial do que ficar. O final ele é um retrato brutal de como o controle, a manipulação e medo podem sufocar qualquer possibilidade de liberdade, mesmo em algo tão pessoal quanto um casamento. E também o final retrata aqueles relacionamentos tóxicos que muitas pessoas aturam, seja por medo financeiro, ou pelo medo de prejudicar os filhos em uma separação. Eu mesmo já conheci pessoas que se mantiveram juntas apenas por causa de alguns fatores como esses. Então é bem complicado, é bem complicado. É claro que o filme leva isso um pouco ao extremo, mas isso deixou o filme mais interessante, até porque o Nick, ele termina tendo que ficar casado com uma sociopata. Sabe, em toda essa história, só tem um erro que eu detectei do Nick. A traição. A traição dele foi o que desencadeou todo esse problemão para a vida dele. Agora ele está preso a essa sociopata por um bom tempo da vida dele. O filme mostra que no começo a relação dele com a Amy não estava legal. Você entendeu? Não estava legal. E por isso, possivelmente, é o que fica a entender, o Nick trai a Amy. Esse foi o erro dele. Fica a lição do seguinte, cara, se você não está bem no seu casamento, você não está indo bem com a sua esposa, ou vice-versa, a esposa não está indo bem com o marido, não traia, não tenha um relacionamento extraconjugal. Lembre-se que, apesar das coisas não estarem indo bem no seu casamento, você ainda está casado ou casada. E se você arrumar um parceiro fora do casamento, olha, pode acontecer N possibilidades, e eu vejo que as pessoas não param para pensar nisso. Você pode pegar uma doença e transmitir para o seu parceiro com quem você é casado. Você pode engravidar indesejadamente uma pessoa alheia, se é que pode dizer assim. Para mim, esses são os principais fatores que você deveria se preocupar, porque os outros fatores como perda de confiança, ressentimento, todo mundo eu acho que sabe que isso vai acontecer. Esses problemas, para mim, chegam a ser secundários perto do que eu mencionei anteriormente. Ou seja, esses problemas aí são os de menos, mas não que eles não sejam de extrema importância.
O que eu quero dizer é que não compensa o risco. O casamento não está indo bem? Termina, separa. Depois você se envolve com outra pessoa se você quiser. É o que eu sugiro se você não quiser problemas grandes para a sua vida. E é isso, para mim, esse foi o principal erro do Nick, talvez o único erro, mas foi um erro grave. E ele acabou pagando muito caro por isso. Eu tinha ouvido falar desse filme na época, mas eu achei que ele tinha um tom um tanto dramático, e realmente ele tem. Mas ele é interessante, tem esse tom de suspense, essa trama que vai te deixando curioso para saber como é que vai terminar. Então, por tudo isso, o filme se sustenta e é muito bem produzido. Também teve uma aprovação de 88% do Rotten Tomatoes e 87% da audiência. E eu me surpreendi, eu gostei, valeu a pena assistir. O final não é o que você espera, mas justifica toda a trama do filme, porque é um final impactante. E olha, tudo bem que a personagem ali é uma sociopata, mas eu confesso que eu fiquei com medo desse filme, porque eu tive a impressão também que ele mostra a capacidade incrível que as mulheres têm, uma capacidade inata de manipulação. Querendo ou não, as mulheres têm essa capacidade. A Amy mesmo, ela esboça expressões, ela sorri, ela chora, mas você não sabe o que realmente ela está pensando. Cara, isso é uma essência feminina, Quantas vezes eu também já tive mulheres me fazendo olhares, sorrindo para mim e até insinuações, mas na verdade as intenções delas eram outras. Inicialmente eu até pensei que esse filme ele fosse uma espécie de alerta do comportamento manipulador das mulheres, mas não é bem isso, tá bom? O filme apresenta dois personagens e a gente vai acompanhando a perspectiva de cada um deles. E quando a gente percebe que um está errado, na verdade, ele não é a vítima, ele é o vilão, e a gente vai vendo essas reviravoltas. Deixando a entender mesmo que o filme queria trabalhar no sentido de, e aí, quem é a vítima da história? Entendeu? Nesse sentido. Mas eu ressalto que na minha percepção, desde o começo, eu estava torcendo pro Nick, tá? Para mim, ele é a vítima. É mais por causa do começo do filme, tá? O começo do filme, para mim, já entrega. Se não fosse por aquele começo, talvez eu não estaria torcendo pelo Nick. E durante o filme eu realmente estava torcendo pelo Nick, né? Mas ele me decepcionou na parte da traição. E é isso, gente. Essa foi a minha opinião sobre Garota Exemplar. Um ótimo filme que traz algumas reflexões a se pensar, principalmente em termos de relacionamentos tóxicos, o que as pessoas suportam, o que elas aturam, para apenas manter as aparências ou outros fatores. É isso, terminamos a nossa análise. Eu confesso que não foi um filme fácil de falar, porque eu tive que trazer muitas nuances para a gente ter uma compreensão definitiva do filme. E foi um desafio, mas é bom ser desafiado às vezes. É isso, se gostou, deixa seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!